Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E o meu desejo é que você se sinta à vontade conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Eu vou agora apresentar a você a parte 22 da nova série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus na carta que escreveu o autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, no significado. As evidências de uma vida transformada. Permita que a Palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. O autor aos Hebreus está concluindo sua epístola e nessa parte final mostra como o verdadeiro cristianismo pode ser conhecido de forma prática. A sã doutrina sempre desemboca em vida transformada. A teologia é mãe da ética. O que você crê determina o que faz. Na Bíblia, não há divisão entre doutrina e dever, entre revelação e responsabilidade. Elas caminham sempre juntas. Quero aqui agora saber quais são as características de uma vida transformada por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Uma vida transformada é conhecida por sua conduta exemplar. Hebreus capítulo 13, versículo de 1 a 6. O autor aos Hebreus destaca 3 áreas em que você precisa demonstrar o seu testemunho como um cristão verdadeiro. Quer saber quais áreas? No trato com o próximo, no relacionamento conjugal e na maneira como você lida com o dinheiro. Um cristão verdadeiro é alguém que cuida do próximo, respeita o cônjuge e se contenta com o que tem. Vou examinar essas 3 áreas teológicas. Se sente preparado para ouvir? Em primeiro lugar, em relação ao próximo. O seu amor a Deus precisa ser provado por seu amor ao próximo. O apóstolo João afirma: aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versículo 20. Aquilo em que você crê precisa influenciar aquilo que pratica. O autor aos Hebreus destaca 3 áreas da sua atitude exemplar em relação ao próximo. Primeiro, amor fraternal. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. A palavra amor usada aqui não é ágape, mas Filadélfia. Amor de irmão de sangue. Eles, os cristãos hebreus, já tinham mostrado esse amor no passado, servindo aos santos e tendo compaixão pelos irmãos afligidos. Esse mesmo tipo de amor é recomendado tanto pelo apóstolo Paulo como pelo apóstolo Petros. O autor aos Hebreus está dizendo que você precisa considerar uns aos outros não apenas como santos irmãos, mas como amados irmãos. Quero que se lembre dessa verdade teológica. Se os crentes pertencem à mesma família, então o amor do Pai precisa ser expresso em sua vida. A igreja não é uma organização e nem um clube. A igreja é uma fraternidade. Você não pode ser cristão sem que seja um irmão. Quer saber de que forma se manifesta o amor Filadélfia? Você ama seus irmãos de sangue como ama a si mesmo. O seu amor por eles não é apenas por causa de seus méritos,
mas apesar de seus deméritos, não apenas por causa de suas virtudes, mas a despeito de suas fraquezas. O amor Filadélfia precisa ser constante e não apenas em algumas ocasiões ou circunstâncias especiais. O amor cristão não deve se degenerar em mera emoção piedosa, mas precisa ser expresso em contínuo cuidado prático. Nada evapora mais facilmente do que o amor, quando cada um pensa de si mesmo mais do que convém e quando pensa menos nos outros do que deveria. Em segundo lugar, hospitalidade. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram ágelos. Hebreus 13:2. Onde há verdadeiro amor cristão, aí também há hospitalidade. O amor não se limita a palavras, mas demonstra sua realidade através de obras compassivas. Uma das expressões do amor fraternal é a hospitalidade. O cristão é alguém que tem o coração, as mãos, o bolso e a casa abertos. No Oriente Médio, a hospitalidade é um meio de amizade. Convidar uma pessoa para uma refeição é oferecer-lhes comunhão. Por isso, o cristianismo precisa ser a religião de portas abertas. Quer saber o motivo que a hospitalidade era tão importante naquele tempo? No primeiro século, os cristãos foram perseguidos e muitos precisavam fugir de sua cidade. Atos capítulo 8, versículo 1 e 18:2. Outros cristãos perdiam seus bens. Hebreus 10:34, e andavam foragidos pelo Império Romano a fim de salvar a sua própria vida. Os irmãos cristãos abriram suas casas a esses fugitivos, colocando em risco a sua própria segurança. Os irmãos perseguidos precisam de um lar hospitaleiro para acolhê-los, tanto em seu deslocamento como em suas urgentes necessidades. Os evangelistas e pregadores itinerantes dependiam da hospitalidade dos cristãos para cumprirem sua agenda de pregação e pastoreio. Outros sim, as pensões e hospedarias no primeiro século eram raras, caras, sujas e mal afamadas. Por essas razões, os cristãos precisam ter o coração aberto e a casa aberta para acolher irmãos que eles nem conheciam. A palavra grega philoxenia, traduzida por hospitalidade, significa literalmente amor ao estrangeiro. A mesma ideia ocorre em Romanos 12:13. A hospitalidade é uma das qualidades requeridas do presbíteros. 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:8, e das viúvas, 1 Timóteo 5:10. O apóstolo Petros recomendou a mesma prática em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz: eu acredito. O autor aos Hebreus ainda mostra que a hospitalidade abençoa não apenas quem é recebido, mas sobretudo quem recebe, pois alguns nessa prática, sem o saber, hospedaram anjos, como aconteceu com Abraão e Ló. Quem pode saber quem será o nosso próximo hóspede ou que bênçãos resultarão desta vida? Esses hóspedes podem trazer mais bênçãos espirituais que a ajuda material que receberam. O escritor aos Hebreus não está sugerindo que você precisa dar guarida a estranhos, na esperança de uma visita angelical, mas sim que abrindo o seu lar a estranhos pode ser abençoado, como foram aqueles do Antigo Testamento
que receberam a visita de Ángelos. É digno de nota que aqueles que abrem sua casa para receber o forasteiro hospedam não apenas Ángelos, mas o próprio Kyrios, Jesus Cristo. Por outro lado, os cristãos precisam de discernimento para que, em nome da hospitalidade, não transgridem os preceitos divinos, recebendo em casa aqueles que são pregoeiros de falsas doutrinas. Em terceiro lugar, compaixão. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Agora, o autor aos Hebreus passa a dar a ideia de abrir a casa a fim de receber forasteiros itinerantes para sair de casa a fim de visitar os encarcerados e os que sofrem maltratos, colocando-se no lugar deles e levando assim não apenas simpatia, mas ajuda. Vou destacar nesse momento que naquele tempo os cristãos já estavam sofrendo por causa de sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Registro bíblico de Hebreus 10:34. Ainda hoje, irmãos, em muitas nações fechadas ao Evangelho, estão presos e sofrem torturas por causa de sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você não pode esquecer dessas pessoas. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho, mostrando como em suas várias prisões, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ele recebeu cuidado e ajuda de irmãos e amigos que cuidaram dele e supriram as suas necessidades. A compaixão significa que você precisa considerar os problemas alheios como se fossem os seus. Não há nada que te mova ao mais profundo senso de compaixão do que se pôr no lugar daqueles que são afligidos. O apóstolo Paulo escreveu: se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Continue permitindo que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração, ainda mais em sua mente. Muitos benefícios advirão. A melhor maneira de lidar com o sofrimento do outro é permitindo que ele lateje debaixo de sua própria pele e sentindo-o como se estivesse dentro da sua própria família. Se hoje você soubesse que seu irmão de sangue está preso, o que faria? Imediatamente pensaria em como ele se sentiria, pensaria no que estaria precisando. Você ajuda, cartas, uma visita, roupas, papel, livros, o que fosse. Pensaria em seguida em seus entes queridos, esposa, filhos, parentes próximos, amigos, e passaria a telefonar-lhes, visitá-los, suprir suas necessidades, passear com eles. A sua mente estaria cheia de pensamentos amáveis e práticos. Um dos maiores estímulos ao amor prático demonstrado na assistência ao enfermo, prisioneiro ou necessitado é que, ao socorrer essas pessoas, você está fazendo isso ao próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Registro bíblico de Mateus 24, 34 a 40. Ouça em segundo lugar, em relação ao cônjuge, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O lar é o primeiro lugar onde o amor cristão precisa ser praticado. Lealdade e pureza
precisam ser o oxigênio do casamento. No primeiro século, o casamento não era tido em alta conta, seja pela influência da cultura pagã, altamente rendida à depravação moral, seja pela influência do ascetismo que motivava as pessoas a fugirem dos prazeres da vida. Quando o autor diz digno de honra entre todos seja o matrimônio, está deixando claro que não há nenhuma classe humana a qual se deva proibir o matrimônio. O que Deus permitiu à raça humana universalmente é lícito a todos, sem exceção. O celibato compulsório não encontra amparo nas Escrituras. É claro que o autor da Epístola aos Hebreus teve como objetivo transmitir uma advertência contra a depreciação do casamento pela imoralidade e contra a classe de gnósticos, os quais, por causa de suas tendências ascéticas, tinham o casamento em pouca estima ou proibiam totalmente. Os impuros e adúlteros são mencionados separadamente no texto, pois a língua grega faz uma distinção entre ambos. Adúltero, moicheia, indica infidelidade por parte de pessoas casadas, e impureza, porneia, é de natureza mais geral e inclui toda sorte de vícios e anormalidades sexuais. Hoje, mais que em qualquer outro tempo, vemos uma conspiração deliberada contra o casamento e a pureza sexual. A decadência moral chegou ao fundo do poço. A inversão de valores é gigante. Os heterossexuais estão se abstendo do casamento ou fugindo dele pelas largas portas do divórcio, enquanto os homossexuais lutam para legitimar o casamento homoafetivo. O casamento heterossexual, monogâmico e monossomático, conforme instituído por Deus, Gênesis 2:24, está sendo escarnecido e tratado como instituição ultrapassada. Nesse contexto de perversão moral sem precedentes, o imperativo divino é absolutamente oportuno. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A Bíblia diz, eu acredito. 3 verdades teológicas são ensinadas aqui. O matrimônio é honroso. O autor aos Hebreus diz que o casamento precisa ser visto como algo honroso, não somente para os cristãos, mas para todas as pessoas indistintamente. O matrimônio não foi invenção humana, mas instituição divina. O matrimônio não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus. Foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. O matrimônio exige um relacionamento sexual puro. O leito conjugal precisa ser sem mácula. O termo leito aqui vem de uma palavra grega que significa coito, relação sexual. Leito aqui é eufemismo para intimidade física do casamento. O que o texto está ensinando é que o relacionamento sexual é uma bênção a ser desfrutada no casamento e não antes ou fora dele. Mas ainda o texto deixa claro que marido e mulher não podem levar para sua intimidade sexual do leito conjugal nenhuma prática que destrói a santidade da relação sexual. Agora, num tempo em que a pornografia despeja seu fétido esgoto na televisão, no cinema,
no teatro, na internet, e numa época em que cerca de 30% dos homens e não poucas mulheres se tornaram viciados, essa alerta das Escrituras é absolutamente imperativo. Deus julgará os impuros e adúlteros. A palavra usada aqui para impuros é um termo amplo que inclui não apenas os que praticam sexo antes do casamento, mas outras formas pecaminosas de lidar com o sexo. Já a palavra usada para adúlteros especifica a relação fora do casamento. O texto é claro em afirmar que esses pecados, ainda que não são conhecidos dos homens, não passarão impunes aos olhos de Deus. Deus sabe quantos pecados acontecem às escondidas que jamais serão investigados por um tribunal humano. Ele, Deus, porém, tem todo o poder de julgar os pecados ocultos e o fará em seu devido tempo. Ninguém escapa do Deus inescapável em suas ameaças. Eu quero que você se lembre disso. Em terceiro lugar, em relação ao dinheiro, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Assim, afirmemos confiadamente, o Kyrios é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o antropos. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Depois de falar a respeito dos perigos do sexo, o autor aos Hebreus passa a falar sobre os perigos do dinheiro. Sexo e dinheiro são constantes ameaças a uma vida de santidade. A palavra grega avareza significa literalmente amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro te ter. O problema não é possuir dinheiro, mas o dinheiro te possuir. O problema não é carregar dinheiro no bolso, na carteira e ter dinheiro no banco, mas entrosá-lo no seu coração. O antídoto contra o amor ao dinheiro é o contentamento. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6,6. O apóstolo Paulo diz que o contentamento é um aprendizado. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 11. A cobiça é o desejo desmedido de ter mais, e nisso se consubstancia o descontentamento do mundo. Ela cobiça traz seu próprio castigo, pois o coração que cobiça é amaldiçoado pela insatisfação e o espírito descontente é amaldiçoado pela cobiça. Por outro lado, o contentamento significa mais que uma aceitação passiva do inevitável. Envolve um reconhecimento positivo de que o dinheiro é relativo. Em vez de amar o dinheiro e pôr sua confiança nele, você, como crente, precisa confiar no cuidado permanente de Deus. O dinheiro não pode te trazer felicidade nem segurança, mas Deus é o seu auxílio permanente. O dinheiro pode faltar, mas Deus jamais te desampara. Os homens podem tirar de você o seu dinheiro, a sua liberdade e até a sua vida, mas não nos pode tirar o tesouro que está nos céus, a Jerusalém celestial. Deus jamais te abandonará.
As duas citações mencionadas em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, são calculadas para dar grande segurança aos leitores. Quando a perseguição viesse sobre os crentes hebreus, eles poderiam perder seus bens materiais, mas não seriam abandonados. Os crentes hebreus poderiam ser ameaçados de injúrias físicas, mas ninguém iria fazer mal se estivessem do lado do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nesse momento auspicioso, ouça o testemunho de João Crisóstomo, o pregador conhecido como Boca de Ouro, que foi levado à presença do imperador, o qual lhe disse: vou desterrar-te. Crisóstomo respondeu: não podes fazê-lo, pois o mundo é a casa de meu pai. Matar-te-ei. Disse então o imperador. De novo replicou o pregador João Crisóstomo: isso não está nas tuas mãos, pois minha vida está escondida com Cristo em Deus. O imperador ameaçou-o: privar-te-ei de tudo o que possuis. Crisóstomo respondeu: isto é impossível, pois o meu tesouro está nos céus e as minhas riquezas estão dentro de mim. Disse o imperador: vou separar-te então de todos os teus companheiros e não te restará mais um único amigo. Eis então a resposta do pregador João Crisóstomo: nem isso podes fazer-me, pois o meu amigo divino jamais me deixará. Desafio-te, orgulhoso imperador, não podes fazer-me mal algum. Consegue entender esse testemunho? Uma vida transformada é conhecida por sua fidelidade inegociável. Hebreus capítulo 13, versículos 7 a 9. Esse capítulo menciona 3 atitudes que os cristãos verdadeiros precisam ter em relação aos seus pastores, líderes e guias espirituais. Primeiro, precisam se lembrar deles. Hebreus 13, 7. Segundo, precisam obedecer e ser submissos a ele. Hebreus 13, 7. Terceiro, precisam saudá-los. Hebreus 13, 24. Vou compartilhar alguns aspectos teológicos no texto em tela da fidelidade que os cristãos precisam demonstrar com seus guias, com seus pastores, com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Pastor Supremo, e com a Palavra de Deus. Se sente preparado para ouvir? Em primeiro lugar, a fidelidade a seus antigos líderes espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13, 7. Em face do perigo que alguns crentes estavam correndo de voltar para o judaísmo, o autor os exorta a se lembrarem de seus primeiros líderes espirituais que pregaram a eles a palavra de Deus. Eles eram líderes fiéis, mesmo que esses líderes já tivessem partido para a glória, haviam deixado um legado digno de ser imitado. O verbo grego monelte, lembrai-vos, está no presente contínuo. Isso ressalta a continuidade da ação, isto é, continuai a lembrar-vos. Você tem a tendência de esquecer o bem que recebe de pessoas de Deus que passaram pela sua vida cristã. A palavra de Deus não aprova a atitude de colocar líderes no pedestal
e venerá-los, mas recomendo honrá-los por sua fidelidade. Eu quero que se lembre disso. Quer saber que tipo de líder precisa ser lembrado e honrado? Quer saber como identificar um pastor verdadeiro? Para encontrar a resposta, 3 perguntas precisam ser feitas. É um pastor que prega a palavra de Deus? Há líderes que pregam a si mesmos, pregam doutrinas estranhas, pregam outro evangelho, evangelho adocicado sem compromisso. Quer saber como identificar um pastor verdadeiro? O verdadeiro líder espiritual é aquele que prega a palavra de Deus com fidelidade. Quer saber como identificar um pastor verdadeiro? É um pastor que vive a palavra de Deus. Os cristãos precisam olhar para esses guias espirituais e considerar atentamente o fim de sua vida, como viveram, como completaram a carreira e como guardaram a fé. Esses guias do passado pregaram a eles a palavra de Deus. Você não pode vincular a um grupo que não honra as Escrituras. Usar a Bíblia como instrumento para justificar aquilo que se faz não é lealdade às Escrituras. Estão os próprios guias hoje sob a autoridade da palavra de Deus e a ela se submetem? Essa é uma boa pergunta. Quer saber como identificar um pastor verdadeiro? É um pastor digno de ser imitado? Hebreus 13:7. A ordem é expressa: imitai a fé que tiveram. Esses guias foram homens de Deus que viveram e morreram na fé, por isso servem de exemplo e modelo para os cristãos. A pergunta que você precisa fazer agora é: os líderes estão andando em santidade? Os líderes estão empenhados em buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Os líderes estão comprometidos em cumprir a grande comissão? Os líderes vivem o que pregam? Os líderes são padrões dos fiéis na doutrina e na conduta? Os leitores da carta aos Hebreus deveriam imitar a fé demonstrada pelos pastores que lhes pregaram a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em segundo lugar, fidelidade a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o seu modelo imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esse versículo está entre a recomendação de líderes fiéis e a condenação de líderes falsos, ou seja, está posicionado entre os guias que deviam ser imitados e os pregadores que disseminavam doutrinas novas e estranhas. Alguns dos crentes hebreus podem ter desviado os olhos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, apenas para desenvolver ouvidos cheios de comichões e dar guarida a essas novas e estranhas doutrinas. É nesse contexto que o autor aos Hebreus relembra a seus leitores que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é imutável. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o seu modelo supremo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, jamais precisará ser substituído. A preeminência de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é permanente e sua liderança é eterna. Guarde isso em sua mente. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é sempre o mesmo. No grande ontem da história, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador,
é o eterno Filho de Deus que desfrutou glória excelsa com o Pai antes mesmo da fundação do mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, esvaziou-se, fez-se carne, morreu na cruz romana para a nossa redenção e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, para a nossa justificação. Hoje ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ressuscitado, que está entronizado como sumo sacerdote à direita de Deus, e atua através do Espírito Santo nos salvos, nos cristãos verdadeiros, a fim de reunir e aperfeiçoar sua igreja. O futuro é plenamente conhecido por ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vive para sempre e voltará em glória para aqueles que aguardam a sua parousia. A ligação com a ideia precedente é que, quando os guias falaram a eles, pela primeira vez, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, o tema de sua pregação foi Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, a quem pregaram, continua sendo o mesmo. Eu quero que se lembre disso. O Evangelho celeste que o anunciou é o mesmo Evangelho que pregaram aos hebreus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, esteve no passado, continua imutável no presente e permanecerá o mesmo por todo o tempo e por toda a eternidade, para sempre. É para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que você precisa olhar. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é bom, o grande e o supremo pastor da igreja. Os líderes da igreja são transitórios. Eles vêm e vão, chegam e passam. Infelizmente, líderes espirituais fiéis podem ser sucedidos por líderes infiéis que introduzem na igreja falsas doutrinas. Os guias podem desviar-se do curso e cometer erros. Porém, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, permanece imutável. Os seus olhos precisam estar nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele, Jesus Cristo, nunca mudou, é o mesmo. Consegue entender isso? O mesmo que ontem desceu da glória, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia, está à destra de Deus, é aquele que agora intercede por nós e que voltará em glória. Nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não há mudança. Nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, você pode confiar. Nunca jamais construa sua vida sobre nenhum servo de Deus. Construa sua vida sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele jamais muda. Ouça em terceiro lugar, fidelidade à sã doutrina. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Toda geração precisa travar sua própria luta com a questão da doutrina pura. Para os leitores originais dessa carta, o problema eram as restrições alimentares e dietéticas, ou seja, não comer determinados alimentos para buscar, através dessa prática,
uma vida agradável a Deus. Essas coisas eram muito populares no primeiro século, tanto entre judeus como entre os gentios. Leis dietéticas nos impressionam como se fossem espirituais, mas são apenas sombras da realidade que está em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você precisa observar atentamente o ensino dessa carta aos Hebreus sobre a primazia da palavra de Deus e a supremacia do Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de não ser envolvido nessas novas estranhas doutrinas. Os falsos mestres sempre querem se infiltrar na igreja como lobos devoradores, a fim de tirar a liberdade das ovelhas, oprimi-las e devorá-las. Como já afirmei, os falsos mestres estão aqui trazendo novamente a surrada heresia da abstinência de determinados alimentos como condição de santificação. Os falsos mestres estão colocando a graça em contraste com a comida. Vale a pena destacar que o apóstolo Paulo já reprovou de forma incontroversa essa heresia em suas cartas no livro de Romanos, Coríntios, Colossenses e 1 Timóteo. Está claro que aquilo que nos confirma diante de Deus não é o alimento que entra e sai do nosso estômago, mas a graça que alimenta o nosso coração. A dependência de Deus se fundamenta na graça e não nos alimentos. O autor aos Hebreus está convencido de que a verdadeira fortaleza do homem só provém da graça divina e qualquer coisa que o homem coma não tem nenhuma relação com seu fortalecimento espiritual. A comida vai para o estômago para fortalecer o corpo, mas somente a graça fortalece o coração, isto é, o centro vital do ser humano e de sua personalidade e a fonte de sua conduta e caráter. Pense nisso. Muitas foram as heresias que infiltraram na igreja no passado, como legalismo, ascetismo e sincretismo. Hoje, novas heresias tentam se aninhar sorrateiramente na igreja, como o liberalismo, o ecumenismo, o misticismo, a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva. Muitas outras heresias tentarão perverter a verdade e enganar os cristãos nos anos por vir. Você precisa estar atento. Você não pode se tornar prisioneiro daqueles que torcem a verdade e querem tirar a sua liberdade em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Voltando a Hebreus, capítulo 13, versículo 9, o autor destaca 3 aspectos dessa falsa doutrina. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Elas são doutrinas várias e estranhas. A palavra grega poikilos, traduzida por várias, significa multicolorida. As falsas doutrinas têm cores diferentes, mas a verdade é uma só e imutável. A palavra grega xenais, traduzida por estranha, significa forasteiro, estrangeiro, estranho. Assim como um estranho não apresenta uma face conhecida que desperta suspeita, você precisa se acautelar contra as novidades do mercado da fé que vem para desviar
os cristãos da falsa doutrina. As falsas doutrinas, desvalorizam a graça. Não há mais lugar no cristianismo para sacrifícios materiais, oferta de animais, refeições sagradas ou altares de sacrifícios. Tudo isso se foi. Não obstante, as falsas doutrinas sempre querem trazer de volta essas práticas, enfatizando coisas externas como comida, bebida, ritos e cerimônias. Nada disso confirma o coração com graça. Ao contrário, afasta as pessoas da perfeita obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para mantê-las num cabresto apertado de pesado legalismo. As falsas doutrinas, não trazem proveito. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Hebreus 13:9. As falsas doutrinas são sempre inúteis e nocivas. Aqueles que se agarram aos rudimentos de usos e costumes, leis dietéticas e rituais externos, a fim de buscar uma vida de santificação, esses caem num legalismo hipócrita sem nenhum proveito. Consegue entender tudo isso? Agora, se sente preparado a obedecer a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus? Se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador? Esse é o momento. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Eu quero que você se lembre disso.